Olá, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade com as patologias de sistema neurológico, tá? Na aula passada nós falamos sobre cefaleia, sobre abscesso cerebral e meningite. Na aula de hoje nós vamos falar de outras patologias. Vamos colocar... Bom, entrando aqui agora na parte de aneurisma intracraniano, tá? Só para vocês relembrar, nós falamos sobre aneurismas em sistema cardiovascular, né? Nós falamos de aneurisma da aorta, né? Espero que vocês lembrem disso. Aí nós falamos que nós temos alguns tipos de aneurismas. Nós temos 3 tipos de aneurismas, que é o aneurisma sacular, que tem esse formato aqui, que é o que nós iremos falar na aula de hoje, né? Tem o aneurisma fusiforme e o aneurisma dissecante, tá? Nós temos 3 tipos. No aneurisma intracraniano, né, nós temos aí o aneurisma, nós temos esses 3 tipos de aneurismas que podem afetar aí nossas artérias, mas no aneurisma intracraniano, ou seja, lá no meu crânio, né, lá na minha região encefálica, geralmente o aneurisma que vai, o tipo de aneurisma, né, o formato de aneurisma que vai acometer é o aneurisma sacular. Geralmente, nós temos também o fusiforme também que pode acometer, mas geralmente é o aneurisma sacular que tem esse formato aqui de um saquinho, tá? E aí, o que é, né, esse aneurisma intracraniano? O aneurisma intracraniano são dilatações, né? É a mesma coisa que o aneurisma que eu expliquei para vocês na aula do sistema cardiovascular, mas o aneurisma, ele é uma dilatação nas paredes de uma artéria cerebral, que no caso aqui é o aneurisma intracraniano. Então, dá essas dilatações aqui, ó. Aqui está um cérebro, né? Um encéfalo normal, né? Sem nenhum problema com aneurisma, né? Tá normal. E aqui já é um cérebro com um aneurisma. Na verdade, que tem 2 aneurismas. Aqui, ó, nós temos aqui, essa aqui em vermelho, essa parte em vermelho são as artérias, né? E aqui a parte bege, né? Meio bege, amarelada. Aqui é o tecido cerebral. Aqui nós temos o cérebro, né? Aqui nós temos cerebelo, aqui nós temos o mesencéfalo, o tronco cerebral tá aqui, né? Aqui nós temos, aqui seria os nervos que levam para o nosso olho, enfim. Aqui em vermelho é as artérias e aqui nós vemos, olha, uma dilatação nessa artéria. Comparado com o cérebro normal, com o encéfalo normal, não tem nenhuma dilatação, tá vendo? Essa dilatação na parede da artéria, que está em um zoomzinho, né? Tá em vista maior, né? Nós vemos essa dilatação que é no formato sacular, então, um aneurisma sacular, tá? E aqui nós temos também outra dilatação, né, que a gente observa aqui nessa parte, que tem também essa dilatação formando, né, o aneurisma fusiforme, né, o formato fusiforme, tá vendo? Que é simétrico dos 2 lados. Este é o sacular, que forma um saquinho mesmo, tá? Então, aneurisma cerebral é uma dilatação das paredes de uma artéria cerebral, né, causada por uma fraqueza na parede dos vasos. E isso eu expliquei para vocês, né, na aula de aneurismas, lá, né, na parte do sistema cardiovascular, que o aneurisma, ele se forma justamente por uma fraqueza na parede da artéria. Vai ter localizações na artéria, né, em alguma região da artéria, que vai estar um pouco mais enfraquecida, tá? E aí, às vezes, a própria, que eu já expliquei para vocês, que a própria hipertensão, por exemplo, ou pode ser que uma alta taxa de colesterol, o LDL, que é um mau colesterol que afeta as paredes das artérias, ou a hipertensão, porque a própria pressão do sangue passando ali na parede das artérias pode desencadear um aneurisma, né? Aquela região está fraca e a pessoa tem uma hipertensão, aí pode crescer um aneurisma. Mas assim, não tem-se um fator, né? Não se sabe muito bem, igual eu coloquei aqui, não se sabe qual que é a causa mesmo que está levando o aneurisma. Não se sabe. Sabe que está relacionado,
né? Pode ser por uma arteriosclerose. Lembrando que a arteriosclerose é diferente de aterosclerose, tá? A arteriosclerose é aquele enfraquecimento da parede do vaso, né? Às vezes até nem é só que está enfraquecido, mas quando a pessoa, eu já expliquei isso para vocês, a gente está envelhecendo, as nossas células da nossa pele estão envelhecendo, como também as células que formam as artérias estão envelhecendo. Então, a parede do vaso, a parede da artéria, ela fica mais enfraquecida. Então, pode ser por uma arteriosclerose, pode ser por uma hipertensão, como eu falei com vocês, pode ser por um traumatismo encefálico. A pessoa sofre um acidente, né, bate a cabeça, sofreu algum trauma que leva aí ao aneurisma, tá? Mas não se tem uma causa específica do que leva ao aneurisma mesmo, tá? Sabe-se que todos esses fatores ajudam. Uma outra coisa que eu não coloquei aqui, que é muito importante também, é o tabaco, tá? Quem fuma tem chance de ter um aneurisma, tá? Eu vou mostrar um vídeo para vocês de médico explicando isso, é muito interessante, tá? O que o tabaco faz, né, com a parede do vaso. Eu vou mostrar esse vídeo. Deixa eu passar essa parte aqui da etiofisiopatologia, né? Então, nós falamos aqui da causa, que ela é desconhecida, mas que está relacionada com a arteriosclerose, com a hipertensão, com algum traumatismo, né? E uma outra coisa, né? Eu já expliquei isso para vocês, mas o que é o mais complicado de um aneurisma? Não só o aneurisma cerebral, que é extremamente importante, mas o aneurisma da aorta, por exemplo, né? Que eu já falei isso para vocês. É esse aneurisma estourar. Se esse aneurisma estoura, vai causar uma hemorragia, né? E isso é muito grave, é muito grave. E agora, se lá na aorta já é grave, imagina na cabeça, gente. Então, uma coisa que é muito preocupante é a hemorragia, é esse aneurisma estourar lá na região cerebral, tá? E aí, o que acontece? A hemorragia, quando ela estoura, né? Quando ocorre lá, o aneurisma ele estoura, ele se rompe, né? Melhor dizendo, vai levar uma hemorragia no espaço subaracnoide. Vocês lembram que o espaço subaracnoide, ele é um espaço que está ali entre as meninges pia mater e a meninge aracnoide. E nesse espaço subaracnoide está passando o licor, que eu já expliquei para vocês, né? E aí, o que acontece? Quando tem uma hemorragia nesse espaço subaracnoide devido a um rompimento de um aneurisma, tá? Vai ter sangue junto ali com aquele licor. Vai ocorrer sangue, vai explodir ali, né? Vai romper e vai ter sangue ali correndo junto com aquele licor que está passando no espaço subaracnoide, o que é o normal, o licor. E o sangue cai junto ali com o licor, que não é bom. E aí aqui tá essa hemorragia no espaço subaracnoide e nessas cisternas basais. Essas cisternas basais, aqui nós temos um corte lateral, tá? Aqui nós temos o cérebro, aqui aquele corpo caloso, com tálamo, cerebelo. E aqui, ó, aí nós temos as meninges, né? Revestindo aqui, né? A meninge aracnoide aqui de azulzinho, o espaço subaracnoide, esse espaçozinho aqui branco, tá? Cisternas, gente, são, no caso, essas aberturas, né? Que estão passando ali no espaço subaracnoide. São umas aberturazinhas aqui que tem, bem na hora quando tá fazendo essas voltinhas aqui, né? Dos órgãos, tá? Aqui nós temos uma cisterna, outra cisterna, outra cisterna, outra cisterna, outra cisterna, outra cisterna. Tá? Então, quando acontece um rompimento de aneurisma, vai cair, né, sangue no espaço subaracnoide, né, que é esse espaço aqui, junto com essas cisternas, né, que fica no espaço subaracnoide, tá? Que são essas aberturinhas aqui, né, para poder passar o licor, né, aqui. E aí, isso tudo vai surgir com o rompimento, né? Esse sangue caindo no espaço subaracnoide vai ocorrer junto com esse rompimento do aneurisma. Bom, lembrando, né? A maior parte dos aneurismas é silenciosa, ou seja, a pessoa às vezes não tem sintoma nenhum porque tem um aneurisma,
tá? Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, mas a maioria das vezes não se tem os sintomas com aneurisma, tá? Mas quando tem a ruptura, que é o grave, né? Que no caso é que a gente fala que a pessoa vai ter um derrame, um AVC hemorrágico, tá? O que é muito, muito grave, tá? Quase a metade da população afetada tem alguns sintomas, tem sinais de alerta, em consequência de uma expansão da lesão e de uma compressão do tecido cerebral. Ou seja, às vezes o aneurisma, né, dependendo do tamanho que está o aneurisma, ele pode pressionar algum nervo, né, que é, por exemplo, o nervo da visão. Então, a pessoa está pressionando o nervo da visão, né? Pode ser que a pessoa comece a ter visões embaçadas, né? Então, pode ser um aneurisma. Algum aneurisma afetando alguma região, né, da face, né, que a pessoa começa a ter alguns probleminhas com a face, ela começa a perceber que ela está tendo algumas disfunções, que pode ser um aneurisma que está levando a isso aí, tá? Porque o aneurisma está pressionando algum nervo que está comandando alguma região da face. E aí nós temos as complicações, né, da hemorragia subaracnoide, tá? Da hemorragia, quando o aneurisma se rompe, tá? Nós temos a complicação do vasoespasmo cerebral e de novos sangramentos, tá? No caso, esse vasoespasmo cerebral, gente, é muito grave, porque o vasoespasmo, né, igual vocês estão vendo aqui nessa imagem, ele vai fazer um estreitamento, tá? Ele vai fechar a parede do vaso aqui, que está envolvendo, e aí acaba que, em vez de ter isso para controlar a hemorragia que está soltando. Então, para de mandar sangue para essa região aqui. Vamos supor, tem um aneurisma aqui. Tem um aneurisma que está nessa região aqui. Aí o aneurisma estourou. Então, está tendo ali uma hemorragia, né? Aí, o que acontece? O nosso próprio corpo, né? Ele começa a contrair, né? Começa a tentar responder essa hemorragia. Ele começa a contrair o vaso. Então, acaba que contrai, por exemplo, aqui antes, né? Nessa região aqui dessa artéria. Aí contrai, estreita o vaso, fecha o vaso, né? Acontece esse vasoespasmo de maneira que não vai sangue para cá para ter essa hemorragia que está tendo. Mas, ao mesmo tempo, pode não ir sangue para essa região aqui. Então, essa região não manda sangue. Então, acontece o quê? Uma isquemia. Falta de sangue, falta de oxigênio ali para as células. Então, acaba que a pessoa pode ter até um AVC, ter convulsões, né? Além de ter um AVC hemorrágico, pode ter um AVC isquêmico, né? Tudo isso por conta desse vasoespasmo cerebral. O que é muito grave, tá, gente? Aí aqui nós temos os novos sangramentos, né? Que dependendo pode sair rompendo, né? Devido mesmo à hemorragia mesmo, né? Acaba que rompeu o vaso aqui e pode acabar rompendo outros vasinhos menores aqui, então vai ocasionar novos sangramentos, tá? Aqui só para vocês verem uma imagem de vasoespasmo cerebral. Aqui, ó, aqui é uma artéria normal e aqui nós temos um aneurisma, tá? Isso aqui é a mesma coisa desse aqui, tá, gente? O direito e o esquerdo são os mesmos. Então, aqui, ó, aqui nós temos aneurisma. Aí aqui, mais pra frente, aconteceu um vasoespasmo. Olha só como contraiu aqui na setinha amarela, aconteceu um vasoespasmo, de maneira que o sangue que tá vindo daqui não vai para essa região aqui, tá? Então, pode levar uma isquemia, tá? Aqui já é uma figura normal. No caso, depois aconteceu o vasoespasmo, depois ele volta ao normal, né? Igual tá aqui a artéria com aneurisma. E aqui onde teve o vasoespasmo voltou ao normal, tá? Que fica tendo esses vasoespasmos, tá? Com esses estreitamentos, vai e volta, tá? O que é muito grave. Agora aqui, deixa eu falar dos sintomas, né? No caso, como eu falei com vocês, antes de passar o vídeo, que eu quero mostrar o vídeo para vocês. Como eu falei com vocês, pode-se ou não pode-se ter sintomas, isso depende muito, né? Se tiver sintomas, geralmente pode-se ter aí uma cefaleia, né?
quando a pressão arterial ela aumenta, a pessoa pode ter uma cefaleia, pode ter uma ptose ocasional em pupila dilatada ou uma diplopia, né? Lembrando, ptose ocasional é quando um olho, igual nessa imagem aqui, um olho fecha, tá? E o outro fica aberto. Você não consegue abrir esse olho. Então, pode dar uma ptose ocasional, pupila dilatada, tá? Diplopia, no caso, a visão dupla, igual tá nessa imagem aqui, tá? Isso tudo, gente, por quê? Aqui, ó, visão embaçada, dor acima e atrás do olho, né? Devido a isquemias, né? Que pode ser que tá ocasionando ali os vasoespasmos, tá? Isso tudo porque pode ser que o aneurisma tá pressionando algum nervo do olho, né, que está ocasionando aqui a ptose, a pupila dilatada, diplopia, visão embaçada, tá? Que pode estar ocasionando isso aqui, e no caso de dor e acima e atrás dos olhos, seria devido a isquemias, tá? Não tá chegando sangue ali para aquelas células, tá? Outra coisa, pode dar dor na nuca e na porção superior das costas, náuseas e vômitos. Isso tudo porque, se no caso ocorreu ali a hemorragia, né, o sangramento, rompeu algum aneurisma, né, o sangramento em torno do cérebro, ele coordena a sensação de náusea, inibe ou estimula o vômito, tá? A próprio sangue ele passando solto ali na cabeça deixa a pessoa meio sonsa, né? E aí pode estimular ou inibir os vômitos, tá? No caso de ruptura de um aneurisma, né, o que vai acontecer? Vai ter um aumento da pressão intracraniana, né, como nós já falamos anteriormente, né, vai cair sangue no meio ali daquele licor, ou seja, vai ter uma hemorragia, vai aumentar a pressão mesmo ali dentro. O AVC, que a gente já falou, acidente vascular cerebral, no caso o hemorrágico, né? Dependendo da situação, do vasoespasmo pode levar a um AVC isquêmico. A hidrocefalia, porque vai cair sangue no espaço subaracnoide, que vai alterar, né, a hidrodinâmica do licor que está passando ali, ou seja, o licor ele tem as suas substâncias específicas, igual eu falei com vocês, tem células de defesa, tem os nutrientes, né, para mandar lá para os meus neurônios. Se cai sangue ali, vai alterar todo o licor, né? Vai ter sangue no licor, né? Ou seja, como é que ele vai fazer para poder mandar nutrientes? Como é que ele vai fazer para poder mandar células de defesa para combater alguma infecção que aconteceu ali? Então, isso altera o licor, altera essa hidrodinâmica do licor. No caso, pode-se ter déficits neurológicos, tá? A pessoa, ela pode ter, sei lá, ela pode desmaiar, ela pode ficar meio, né, ter alguma dificuldade mental mesmo, às vezes não responder bem, né, a pessoa, enfim, ao profissional da saúde, acabar sendo aí internado devido, né, a essa cultura. É óbvio que vai ser internado. E temos também a eniparesia, a paralisia parcial de um lado do corpo. Isso aí, no caso, seriam muitos sintomas. Isso aqui, no caso, gente, seria muito relacionado aos sintomas de um AVC hemorrágico, tá? A paralisia parcial de um lado do corpo, né? No caso ali, ocorreu a hemorragia, né? E não tá chegando sangue com oxigênio ali para as células. E aí acaba que aquela região do cérebro vai sofrer com isso tudo. Além de tudo, o sangue, né? Correndo ali no meio do tecido cerebral, sem estar nas artérias, está andando ali no tecido cerebral, isso é muito ruim, né, para o nosso sistema neurológico. Perda da consciência, e pode levar à morte, como todo mundo sabe, né? Isso tudo aqui, então, gente, seriam mesmo sintomas de um AVC hemorrágico, tá? Como diagnóstico, nós temos aí a angiografia cerebral, né, onde se coloca ali um contraste e faz ali fica avaliando, né, às vezes até em tempo real mesmo, né, uma radiografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, pode
consegue tudo avaliar aí a presença de alguma hemorragia ou até mesmo de um aneurisma, né? Pode ser feito também punção lombar para saber se está tendo uma hemorragia no espaço subaracnoide, né? Lembrando que aqui na medula espinhal passa-se também as meninges e lá entre as meninges tem os espaços subdural, epidural e subaracnoide, tá? Então faz a punção lombar para ver se está tendo uma hemorragia. Como tratamento e cuidados, nós vamos falar sobre isso, mas eu vou mostrar o vídeo para vocês. Mas a primeira coisa é, quem tem um aneurisma, né, gente, o que se pode fazer na hora que a pessoa se diagnosticou, né, e viu, por exemplo, ela estava tendo alguns sintomas, né, alguma coisa assim, aí o médico vira e fala, olha, eu acho que talvez você não precisa fazer cirurgia, mas você tem que ter esses cuidados, que são os dois cuidados principais, que é evitar o tabaco. O tabaco ele é tóxico para as paredes das artérias, tá? E controlar a pressão arterial, tá? Esses aí são os dois principais pontos para quem se tem um aneurisma, tá? No caso, né, o paciente que tem um aneurisma intracraniano, quando ele é preparado para alguma cirurgia, né? Lembrando que a condição dele tem que estar estável, ele tem que estar bem, saúde e tudo mais, mas na hora que ele precisa fazer uma cirurgia, na hora que percebe-se que ele precisa fazer uma cirurgia nesse aneurisma, o objetivo da cirurgia é simplesmente impedir que ocorra um sangramento, né? É impedir um sangramento no aneurisma não rompido ou um sangramento adicional no aneurisma que já se rompeu. Ou seja, é evitar que ocorra essa hemorragia, né? O principal objetivo de uma cirurgia de um aneurisma é evitar a hemorragia, né? Então aí nós temos aí temos dois tipos de cirurgia. Pode ser feita uma cirurgia aberta, que no caso é uma cirurgia que você coloca o clipe, igual tá nessa imagem aqui, coloca-se um clipezinho aqui, de maneira que quando o sangue estiver passando aqui, não passe aqui dentro do aneurisma, né? Passe direto. Ou tem um outro tipo de cirurgia, que já é uma cirurgia que se utiliza um catéter, não é uma cirurgia aberta, é uma cirurgia endovascular, que você coloca um catéter e nesse catéter tem várias molinhas, né? E você enche, o médico ele enche aquele aneurisma com essas molinhas, de maneira que quando o sangue passa aqui, não passe por dentro aqui do aneurisma, passe direto, tá? Igual tá nessa imagem aqui, o sangue tá passando aqui, ele não passa aqui dentro, ele passa direto. Porque se o sangue passa aqui dentro, gente, ele fica passando aqui e a pessoa tá com uma pressão arterial alta, tem chance desse aneurisma se romper, né? Então, enche-se esse aneurisma com essas molinhas, de maneira que o sangue não passe aqui dentro. Ou faça-se o clipe, né? Que eu falei com vocês. Como tratamentos e cuidados, né? No caso, para esses pacientes aí que têm um aneurisma, né? A principal coisa tá? Antipertensivo. Simples. Antipertensivo ou vasodilatadores, né? Que entra muito nesse canal aí desses antipertensivos. Então, uma das principais coisas são esses medicamentos que controlam a pressão arterial. Outra coisa, aí já vai muito aí dependendo, né, do que tá levando aí aos sintomas, né? Se a pessoa está sentindo alguma dor, enfim, se ela está meio confusa, né? Está tendo algum tipo de convulsão, porque o aneurisma pode ter convulsões, dependendo se tiver até um hemorrágico, né? Pode um rompimento e pode dar convulsões. Então, utilizar-se anticonvulsivantes, corticosteroides, dependendo, sedativos, analgésicos, antitérmicos, sim, diuréticos, no caso o manitol, que é muito utilizado, né? Em hospitais, isso tudo pode ser utilizado como tratamento farmacológico, mas lembrando, né, que o mais importante mesmo é a questão do antipertensivo, né? Tomar esses antipertensivos para controlar a pressão arterial e a questão também do fumo, né? Do tabaco, que é muito importante, né? Cortar isso.
Outra coisa, né, nos pacientes que estão internados, né, devido a esse aneurisma, está ocasionando ou até do rompimento de um aneurisma, é promover o repouso no leito, proporcionar um ambiente calmo com pouca iluminação, prevenir estresse e tensão, manter as vias aéreas desobstruídas e proporcionar intubação e ventilação se caso for necessário, monitorar a pressão intracraniana é extremamente importante, tá? A pressão arterial, a frequência respiratória e relatar qualquer alteração para o médico e elevar a cabeceira a um ângulo de 30 graus para poder reduzir a pique, que nós falamos anteriormente, que a cabeceira um pouquinho elevada, né, ajuda aí a reduzir a pressão intracraniana, tá? Eu vou mostrar o videozinho aqui agora para vocês. São 2 vídeos. Um vídeo do médico falando sobre aneurisma, que mostra bem bonitinho assim, um desenho, sabe? Uma animação. E outro de uma cirurgia, que no caso uma cirurgia aberta, fazendo-se o clipe, tá? Ai, peraí. Ixi, entendeu? Daqui lá. Ó, esse médico. Achei bem interessante a forma que... Eu não vou mostrar o vídeo todo para vocês, mas eu quero que vocês vejam a forma que ele explica o aneurisma, que tem uma animação que ficou bem interessante. Aí a gente vê... Verdade, disse tudo. É fato, né? Agora, para a gente entender, então, o que é o aneurisma, a gente tem uma ilustração, o Dr. Paulo vai explicando para a gente o que é, então, o aneurisma. Aí a gente vê a parte circulatória do nosso corpo, as artérias estão em vermelho. Então vocês veem essas duas grandes artérias que sobem até o cérebro, são as carótidas. Elas se dividem nesse polígono de Willis e por dentro dela o sangue vai fluindo e a artéria vai pulsando. Perceba que tem 3 camadas, a branquinha é a íntima e a azulzinha é a camada média e o vermelho é a camada externa. Em algum ponto dessa artéria existe um local fraco, que a gente chama aí de weak spot, que é onde, como se fosse uma bexiga de aniversário, à medida que vai pulsando a artéria, isso vai enchendo. Perceba que ele tem um colo, que é aquela parte proximal ali da artéria, bem estreitinha. Ele vai enchendo, até que uma hora, como uma bexiga de aniversário, ele pode estourar e extravasar o seu conteúdo, que é sangue arterial. Sangue arterial dentro da cabeça é uma coisa altamente irritante. E quando a gente tem a ruptura de um aneurisma, se ele for próximo à área de entrada da carótida, a gente estima que o fluxo sanguíneo da carótida é de 1,2 litros por minuto. Então é muita coisa. Isso quando há um rompimento. Quando há um rompimento. Até acompanhando as imagens e pensando no quadro, se uma pessoa pode conviver uma vida com um aneurisma e muitas vezes nem saber porque não vai chegar ao extremo, que é quando a gente vai citar os sintomas, né, que o problema causa, a gente não tem como prevenir aneurisma. Mas existem alguns fatores já, né, conhecidos que podem aumentar a chance? Sim, na verdade, assim, a gente não tem como prevenir a formação do aneurisma cerebral, mas a gente tem como prevenir a ruptura do aneurisma. Então, o que é perigoso no aneurisma cerebral não é a sua existência por si, mas é o fato dele poder algum dia romper. Existem alguns fatores de risco que a gente conhece, que a gente sabe que aumentam o risco de sangrar. Então, os principais são o tabagismo e a hipertensão arterial descontrolada. Por quê? Na pressão arterial descontrolada, a gente tem uma pulsatilidade maior dessa artéria. Então, esse aneurisma que está pulsando, aí, que vocês estão vendo aqui atrás de mim, ele vai estar sob um regime hemodinâmico mais intenso e ele pode sangrar de forma mais fácil. E o cigarro, ele entra pela destruição das fibras de colágeno. Então, se a gente tem um ponto na artéria que já é um ponto enfraquecido, e eu ainda estou fumando e destruindo esses pontos de colágeno, essas fibras de colágeno, eu estou tornando mais fraco ainda algo que já é fraco. Então, eu estou aumentando o risco de sangrar. Para vocês terem uma ideia, vocês estão em casa, se a gente fuma e tem um aneurisma cerebral, o risco de sangrar é 6 vezes maior do que quem não fuma. Se a gente fuma e tem a pressão alta e não controla, em relação a quem fuma e quem não fuma e tem a pressão controlada, o risco é mais de 20 vezes maior. Então é, sim, uma boa forma de prevenção. Isso já é muito bem estabelecido na literatura médica. Como as pessoas acabam, então, descobrindo, doutor Paulo, o
que a gente precisa para ter um diagnóstico, quais exames aí de imagem são necessários, mas como numa rotina, muitas vezes que a pessoa não está tendo sintoma nenhum, porque enquanto ele está ali e não teve esse estouro, enfim, essa ruptura, a pessoa não sente nada. Existe, a resposta a essa pergunta varia conforme o país onde a gente está. Lógico, a gente vive no Brasil, onde há uma certa escassez de recursos na saúde. Hoje em dia, no Japão, por exemplo, já se recomenda que pessoas acima de 40 anos façam angiotomografia de rotina no seu check-up. Aqui a gente ainda não tem tanta disponibilidade assim, do exame, um exame que ainda, apesar de pouco invasivo, ainda onera um pouco, principalmente o serviço público de saúde. Então, o que a gente faz é restringir aqui no país a análise por meio desse exame, né, o screening, para pacientes que têm uma história positiva. O que é uma história positiva? Aquele indivíduo que sabe que a mãe, o tio, o primo, ou seja, um parente de primeiro grau, faleceu de aneurisma cerebral. Então, eu vou investigar essa família inteira. Ou, se não, às vezes não faleceu de uma causa sabida de aneurisma cerebral, mas foi uma morte inexplicada. Ah, doutor, ele estava bem, de repente um dia ele levantou e gritou e desmaiou e morreu. Ou seja, o que a gente chama nos cartórios, no registro dos atestados de óbito, de morte súbita. A morte súbita pode ser um infarto? Pode. Mas pode ser também uma ruptura de aneurisma que ninguém foi lá investigar. Então, nesses casos incertos, a gente prefere investigar, e o meio menos invasivo de fazer isso é uma angiotomografia cerebral ou angiorressonância cerebral. Tá aí. Então, as pessoas que já têm uma história familiar. Então é isso, gente. Vou parar aqui. Então, lembrando, né, além de tudo, né, as chances de se ter... Espera aí. Isso. Além de tudo, tem essa questão genética, né, que é muito importante, porque às vezes a própria... essa questão mesmo genética, por exemplo, das artérias serem, querendo ou não, para aquele... porque não tem uma causa conhecida, né, do que leva ao aneurisma. Mas sabe que a questão genética está relacionada. Então, às vezes, aqueles pacientes têm algum problema desconhecido na artéria, né, e que pode levar a um aneurisma futuramente, pode acontecer. Então, acaba que é desconhecido e sabe que tem essa questão genética também, que eu não falei com vocês, eu esqueci de falar, mas tem, viu, gente? Agora eu vou mostrar para vocês da cirurgia. Mas eu não sei se está muito bom de ver. Vamos ver aqui. A cirurgia, como que é feita? Aí, no caso aqui, né, localiza-se por uma tomografia, onde está localizado o aneurisma, né? E aí, aqui, não sei se dá para ver. Ah, não, acho que coloquei o errado, gente, peraí. Não, coloquei o... Ele tá abrindo para poder chegar no aneurisma. Vamos ver. Ó, essas duas bolinhas aqui, ó, no caso, é um aneurisma. Aqui, ó, uma bolinha aqui, tá vendo? Desse formato aqui, ó, tipo um sacular diferenciado, né? Então, isso aqui é o aneurisma, tá vendo? Aqui tá o tecido cerebral, né? Aqui usando as peças que vai ser utilizado para fazer. No caso aqui, a gente tá fazendo um clipe, tá? Então, aqui, ó, aqui ele vem com uma pinça e segura, prende essa pinça, e aí logo depois ele vem e... Eu tô passando pra frente pra agilizar, tá? Tá lá mexendo. Aqui, ó, aí pôs o clipe. O clipe. Aqui, ó, tá vendo? Clipa. Aneurisma e tudo perfeito. Investigação. Aqui, ó, o paciente teve uma excelente recuperação sem nenhuma sequela, né? Então, nenhum problema neurológico, né? Não teve nada. Aí aqui tá esse videozinho. Vamos por agora. Então, é bem interessante, né, gente? Ixi, deu. Cadê? Voltou aqui. Deixa eu só...
Então agora, né, entrando em esclerose múltipla, né? O que é essa doença? Acho que vocês já devem ter ouvido falar. Tem uma atriz muito famosa, aquela que fazia a diarista. Ela tem essa doença, né? É uma doença autoimune, tá, gente? E é uma doença bem complicada, que como é uma doença autoimune, infelizmente ainda não tem uma cura para a esclerose múltipla. A maioria das doenças autoimunes não se tem, acho que quase todas as doenças autoimunes não se tem uma cura para essas doenças, e a esclerose múltipla é uma delas, tá? Bom, o que é a esclerose múltipla? Gente, tá dando uns probleminhas aqui. Bom, para a gente falar de esclerose múltipla, a gente precisa relembrar da nossa aula de anatomia, quando nós falamos dos neurônios, né? Os neurônios, né, eles são divididos em 3 partes. Lembrando, o neurônio tem um corpo celular, os dendritos, corpo celular, axônio e os terminais sinápticos. Relembrando que os axônios têm a bainha de mielina, né, que é um isolante, né, igual a gente relembrar um fio, né, uma fiação, o fio ele é revestido, né, para não ter curto-circuito nem nada disso. O axônio no neurônio é a mesma coisa, ele precisa da bainha de mielina como uma forma de um isolante mesmo, né? E aí o que acontece? O problema da esclerose múltipla é essa questão da bainha de mielina e desses axônios. O que acontece? Como é uma doença autoimune, a doença, quando a gente fala de doença autoimune, é quando o seu próprio corpo começa a atacar você mesma, né? E no caso da esclerose múltipla, o nosso corpo, né, de uma forma desconhecida, ele começa a produzir umas substâncias que começam a atacar a bainha de mielina, né? Tanto é que aqui está uma bainha de mielina, um axônio com bainha de mielina normal, né, de um neurônio, e aqui com o paciente que tem esclerose múltipla. Olha como é que a bainha de mielina está toda desfigurada, né? Melhor dizendo. Então, assim, a gente fala que a esclerose múltipla é uma doença desmielinizante, ou seja, que está atacando a mielina, ou seja, está desmielinizando, né, a bainha de mielina. Então, ela é uma doença desmielinizante, progressiva, que infelizmente é uma doença que, à medida que o tempo vai passando, ela vai piorando, né? E é uma doença que afeta o sistema nervoso central, o que é pior ainda, né? Ou seja, está afetando ali a fonte, né? Que está comandando todo o nosso corpo. Então, uma doença desmielinizante, progressiva do sistema nervoso central, que resulta em comprometimento dos impulsos nervosos, né? Se está afetando a bainha de mielina, né? Vocês lembram na parte de anatomia, quando eu falei com vocês da condução saltatória, né? Na hora que o impulso nervoso está passando, né? Quando o neurônio tem a bainha de mielina, ele faz uma condução, o impulso nervoso ele vai saltando entre as bainhas de mielina, né? E aí acaba que a bainha de mielina ela ajuda com, né, essa questão de conduzir os impulsos nervosos. E quando ela está desfigurada, como está acontecendo nessa imagem, né, vai ter um comprometimento desses impulsos nervosos, tá? Então aqui, ó, só uma imagem aqui. Nós temos aqui então um axônio com a bainha de mielina desfigurada, né? Que acontece aqui, olha, as células do nosso corpo, né? Essas aqui de verdinha, a roxinha, começam a atacar, né? Igual células T, monócitos, começam a atacar a bainha de mielina, desfigurando ela, danificando esse neurônio, né? Danificando esse neurônio que tem esse axônio com bainha de mielina. Então, acaba comprometendo, né, e levando aí a esclerose múltipla. E aí, aqui, ó, nós temos aqui um neurônio, né, aqui o corpo celular desse neurônio, com seus dendritos, o axônio, com a bainha de mielina, né, e aqui o terminal sináptico. Como que ocorre? A gente sabe que ocorre mais ou menos dessa maneira, mas o porquê a gente não sabe. Então, aqui, ó, o sistema imunológico ele vai ficar desregulado,
e o organismo começa a produzir uma grande quantidade da substância que eu falei com vocês, que é chamada de citocina. Essa citocina começa a atacar a bainha de mielina, danificando aí as fibras nervosas, né? Danificando, né? Esse axônio, né? E aí acaba que isso interrompe a sinapse de um neurônio com o outro, ou seja, interrompe a comunicação de um neurônio com o outro, né? E aí leva aí a causa de surtos e mau funcionamento do sistema nervoso, tá? Aqui só já falei que é uma doença crônica, progressiva do sistema nervoso central, que afeta o cérebro e a medula espinhal e que interfere na capacidade do cérebro e da medula de controlar funções, como, por exemplo, caminhar, enxergar, falar, urinar, entre outras coisas, tá? Então, é algo bem grave, uma doença bem complicada, né? E, infelizmente, não existe uma cura para essa doença. Então, aqui, ó, como eu falei, não se sabe de onde que vem, uma causa desconhecida. A atividade autoimune acarreta a desmielinização, ou seja, ocorre a destruição da mielina. A mielina é um material lipídico que protege, que circunda, né? Faz esse revestimento aí dessas fibras nervosas no cérebro da medula espinhal, né? Opa, passei sem querer. Bom, as áreas mais frequentemente afetadas durante a esclerose múltipla são os nervos ópticos, o encéfalo, qualquer região do encéfalo, o tronco cerebral e o cerebelo e a medula espinhal. Ou seja, quase todo o sistema nervoso central, né? Aqui eu coloquei os sintomas, quais são os sintomas da esclerose múltipla. Podem variar bastante, né, de onde está localizando, né, essa desmielinização, né? Então vai afetar muito de qual neurônio, qual região, né, do nosso encéfalo, da medula espinhal que estão sendo afetados. Então vai variar muito, mas geralmente os sintomas podem ser formigamento, adormecimento ou fraqueza de algum membro, tá? Borramento da visão de um ou ambos os olhos, de início rápido, geralmente com uma dor associada, né? Visão borrada ou visão dupla, sensação de choques em uma ou várias partes do corpo, alteração do equilíbrio e ao andar, tremor nas mãos, falta de coordenação e de força para poder pegar os objetos, fala arrastada, fanhosa, dificultada, tonturas ou vertigens, fadiga excessiva e distúrbios da bexiga e do intestino, tá? Isso tudo aqui podem ser sintomas de um paciente com esclerose múltipla. E aí, né, a pessoa naquele estágio mais avançado da doença, a pessoa ela pode ter algumas complicações secundárias, que no caso, o paciente ele utiliza-se alguma sonda, porque não está tendo controle, né, da bexiga, pode-se ter uma infecção no trato urinário, então tem que ter esse cuidado com a sonda, pode-se ter constipação intestinal, né, o intestino preso, úlceras de pressão, então se o paciente ele se encontra paralisado, né, ele pode ter essas úlceras, né, que são as escaras, deformidades em contrações, ou seja, rigidez nos músculos, como coloquei, pneumonia, né, às vezes a pessoa está com uma fraqueza muscular tão grande, né, que na hora que ela vai tossir para poder soltar, eliminar, né, as impurezas, os agentes, alguma coisa assim que entrou, né, e a gente geralmente, igual eu já falei com você, a gente tosse para poder eliminar as coisas que entraram e que não podia entrar, né? Então a pessoa não consegue fazer uma tosse eficaz, né? Por questão de uma fraqueza muscular mesmo, não tem aquela força para tossir, então vai acumulando ali aquelas impurezas, aqueles agentes que a pessoa pode ter uma pneumonia depois. Depressão, né? Devido aos sintomas, diminuição da densidade mineral óssea, devido que pode levar à osteoporose, e isso tudo por questão de medicamentos mesmo, né? A gente sabe que a prednisolona, metilprednisolona, ela é um fator, né, para levar aí essa diminuição da densidade óssea, né, que leva à osteoporose.
Como diagnóstico, pode ser feita uma ressonância, geralmente utiliza-se muito aí essa eletroforese do licor, né, do LCR, né, que vai estar avaliando se tem aí alguma inflamação, porque o que acontece? No licor estão as células de defesa do nosso corpo. E as células de defesa, na verdade, são as células de defesa que vão produzir aquelas substâncias, aquelas citocinas, que vão atacar os nervos, vão atacar os axônios, as bainhas de mielina. E aí, essas células de defesa ficam naquele licor. E, ao mesmo tempo, se elas ficam naquele licor, vai ter essas substâncias que elas produzem naquele licor. Então, faz uma punção desse licor, né? Retira esse licor e faz esse exame de eletroforese, que é um exame que vai detectar, né, essas substâncias que estão nesse licor e que estão levando aí a esclerose múltipla, tá? Então, tem esse exame também. Como cuidados, né? Como eu já falei, infelizmente não existe uma cura para esclerose múltipla, né? O principal objetivo dessa doença é retardar a evolução da doença, controlar os sintomas e tratar as exacerbações, ou seja, quando tem as recaídas, né? Aqueles estágios graves, né? Que pode ser, né, controlado depois. Então, aí nós temos aí alguns medicamentos que podem ser utilizados, tá? Para esses pacientes que têm a doença. Bom, segundo a portaria do Ministério de Saúde, né, a esclerose múltipla pode ser utilizado os imunomoduladores. O que são esses medicamentos? São as beta-interferonas, são os anti-inflamatórios mais potentes, né, que vão estar atacando ali nessas substâncias que o corpo produz, né? Então, é um tratamento mais inicial, pode ser utilizado, então, esses beta-interferonas, que são, ou no caso, são anti-inflamatórios, ou esse acetato de glatirame, que é uma proteína sintética que dá ali para nosso corpo. É um tratamento inicial. Depois pode-se também utilizar o natalizumab, nesse caso, né, o beta-interferona não funcionar. Só que tem um problema, o natalizumab, ele pode levar aí uma leucoencefalopatia, que é uma infecção do sistema nervoso central. Ele é um medicamento, né, muito forte e que pode levar aí essa infecção, né? Às vezes abaixa tanto o sistema imunológico que a pessoa pode ter algum tipo de infecção entre uma bactéria e essa bactéria ataca, né, o sistema nervoso central, que leva a essa leucoencefalopatia. Tem outros medicamentos também, que são os imunossupressores, que eu acho que vocês devem conhecer. São medicamentos que baixam a imunidade, né, do paciente. Ou seja, por que na esclerose múltipla, né, utiliza esses medicamentos que vão estar, digamos assim, atacando o nosso sistema neurológico, o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imunológico? Simplesmente porque é o nosso sistema imunológico, né, que está desregulado, que está afetando o sistema nervoso, os nervos do sistema nervoso central, a bainha de mielina. Então, aí, o meio de tratamento é justamente controlar o sistema imunológico, tá? Então, aí acaba que baixa a imunidade, né? Porque acaba tentando controlar e acaba que abaixa a imunidade, tá? Então, tem os imunossupressores, no caso, a metilprednisolona, que eu acho que vocês conhecem também. E uma outra coisa, né? Sabe-se que não é bem recomendado o uso de corticoides, tá? Porque eles aumentam aí os riscos de efeitos colaterais e não há fortes evidências de melhora, tá? Isso aí já foi feito pesquisas, então não se utiliza os corticoides, tá? E no caso, para o tratamento, né, dos sintomas, igual eu falei, tem esses medicamentos, né, que vão estar aí tentando controlar, né, a evolução da doença, né, tentar retardar a doença, não é uma cura, mas tenta retardar, né, diminuir essa progressão da doença. E tem esses medicamentos contra os sintomas, que aí tem esses antiespasmódicos, tá? Por exemplo, baclofen, que são medicamentos que vão tratar os espasmos que o paciente tem. Amantadina, pemolina e fluoxetina, no caso para tratar a fadiga. Nós temos também que controla esses medicamentos, por exemplo, drogas anticonvulsivantes, bloqueadores beta-adrenérgicos, benzodiazepínicos, são medicamentos, né,
um jogo de medicamentos que vão controlar, vão tratar a ataxia, que são alterações de coordenação dos movimentos, que tem, né, uma alteração dos movimentos aí, quem tem esclerose múltipla. Anticolinérgicos, drogas antiespasmódicas, no caso, para tratar, né, problemas vesicais, intestinais, né, porque às vezes a esclerose múltipla pode estar dando ali, né, como eu falei, né, está afetando, né, o intestino, esses problemas viscerais mesmo, né, do nosso órgão digestório ou do órgão do trato urinário. Antibióticos, no caso, como eu falei com vocês, né, uma complicação para quem tem sonda, utiliza-se de sonda, né, devido aí a essa dificuldade não, né, acaba se tendo aí não consegue segurar a bexiga, né, então utiliza-se a sonda. Aí, então, tem que ter cuidado com a infecção, então dá um antibiótico para tratar infecções no trato urinário. E tem-se também cirurgias que interrompem as vias de dor, né? Que faz o corte daquele nervo, né? E aí a pessoa para de sentir as dores, tá? Outra coisa, com o tratamento não farmacológico, tem essa questão de estimular o paciente a realizar o autocuidado, auxiliar o paciente no banho, alimentação e necessidades, oferecer equipamentos para auxiliar a deambulação, no caso o andador, e facilitar o autocuidado, no caso uma cadeira de banho, controlar rigorosamente as eliminações, né? Tem que estar vendo, né, como é que está a questão das fezes, da urina, tá? Porque acaba, se você está urinando, você então acaba hidratado, né? Não está tendo edemas, nem nada. Se você está eliminando as fezes, então você está se alimentando bem, né? Isso conta muito. E atividade física, né? Óbvio, né? Com controle, né? E fisioterapia são muito bons para esses pacientes, tá? Que fica ali estimulando aquele nervo, tá? Ingestão adequada de líquidos e fibras, né? Óbvio que tem ali uma dieta balanceada para esses pacientes. Mas líquidos e fibras é muito importante. Estimular o paciente a expressar os seus sentimentos, se ele está com raiva, se ele está frustrado, se ele está com algum medo, né, da doença, ou em geral. Orientar os familiares quanto aos cuidados com o ambiente, eliminando tapetes, objetos que dificultem a deambulação. E auxiliar a família, né, e pacientes a compreender o desenvolvimento da doença, que é muito importante, tá? Antes de a gente terminar nossa aula, eu vou mostrar para vocês o videozinho da esclerose múltipla. É um videozinho pequeno, mas ele é interessante vocês verem. Vamos ver aqui. Isso. IM, abreviação para esclerose múltipla, é uma doença crônica no cérebro e na medula espinhal. Quando você sofre de IM, a bainha mielina está cronicamente inflamada. A bainha mielina é a cobertura de proteção que está ao redor das suas células nervosas. A inflamação crônica dessa cobertura faz com que, gradualmente, ela desapareça completamente. Por causa disso, seus nervos estão cobertos com tecido conectivo. Isso bloqueia o funcionamento dos seus nervos, causando uma perda das funções do corpo e a sua incapacitação. A causa dessa inflamação crônica ainda não é conhecida. Os sintomas da IM são problemas de visão, alfinetadas e formigamento, uma sensação dormente nos braços e pernas, dor ou sensação de queimadura nos braços e pernas, incontinência, fraqueza nos músculos e rigidez muscular. Algumas queixas podem ocorrer em episódios curtos, de poucos segundos ou de vários dias. Tais queixas são dor facial, espasmos musculares, começar a rir ou chorar sem controle, visão dupla, dificuldade na fala, queda, formigamento.
Geralmente, a doença ocorre em 2 fases. Na primeira fase, você pode sentir sintomas diferentes e, na maioria das vezes, seguidos de uma recuperação. Na primeira fase, você pode sofrer de incontinência urinária, rigidez e fraqueza muscular, mas geralmente você terá esses sintomas numa fase mais avançada. Na segunda fase, os mesmos sintomas podem ocorrer, mas as reincidências são mais fortes e o seu corpo não se restabelece mais. Podem ocorrer sintomas de paralisia e você pode ter problemas urinários e intestinais. Você também pode experimentar problemas sexuais, porque você está cansado ou porque partes do seu corpo se tornaram mais sensíveis ou insensíveis. Você também tem um risco alto de contrair infecções como pneumonia, porque muitas pessoas com EM acabam confinadas na cama numa fase mais adiantada. Quando você tem EM, você pode se beneficiar de medicamentos que reduzem as inflamações e outras dores, como problemas urinários, espasmos e sensitividades, dores, cansaço e fraqueza. A EM tem pouca influência no seu tempo de vida, mas influencia a qualidade de vida por causa da diminuição das funções. Um especialista em reabilitação, um fisioterapeuta ou um terapeuta ocupacional podem ajudá-lo a continuar móvel o quanto for possível. É isso, gente. É bem interessante, né? Eu vou passar uma atividade agora para vocês. Um segundinho e já volto. Gente, eu vou passar para vocês uma atividade. Essa aqui, ó. Que vocês poderão me entregar até dia 11 de setembro, tá? Aqui estão as perguntinhas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Espero que tenham gostado da aula e até a próxima semana. Até mais. Até mais, gente.